Retornamos aqui o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master, pela querida TV Master, agradecendo sempre a audiência muito grande nos canais 20 e 520 da NET, associada a Claro, aí em toda a Paraíba. Muitos internautas estão em vários locais aí do mundo e também aqui na Paraíba, no endereço tvmaster.tv e o YouTube em TV Master Play também está transmitindo agora ao vivo. Notem aí na barra, na nossa taja, o código QR, todos já sabem, é só apontar a câmera do celular e você vai poder perguntar. Outro meio de interação único aqui no programa Saúde Master, basta você colocar no campo de endereço, é o que a gente chama de URL, você coloque ali, por extenso, iaiDoutor.com e será remetido para o WhatsApp automaticamente e poderá interagir aqui com o segundo bloco do programa Saúde Master ao vivo. Eu já tenho ao meu lado aqui o doutor Cássio da Nóbrega. Ele comanda, vamos dizer assim, com uma valorosa equipe, o Laboratório de Inteligência Artificial e Computacional da Universidade Federal da Paraíba e sempre tem trazido números exclusivos e ajudando, contribuindo também para salvar vidas. Doutor Cássio, seja bem-vindo. O senhor está no programa que salva vidas, o Saúde Master. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite mais uma vez. Muito orgulhoso de estar aqui. Recentemente tive a oportunidade de lhe mandar os parabéns pelo programa de número 100. Então, mais uma vez, agradecê-lo, Fábio, e à disposição sempre. Eu sempre costumo lembrar, né, que essa equipe, vamos dizer assim, comandada pelo Dr. Cássio, já foi alvo de prêmios assim realmente substanciais, né? Eles foram classificados e ganharam prêmios como, por exemplo, o do Tesouro Nacional. É uma referência no Brasil para quem lida com números, com estatística. E desde o início da Covid, que a LabMec, ou seja, o laboratório, começou a tratar, a trabalhar, a informar também esses dados. É interessante, eu me comunico muito com o Dr. Cássio, essa é a verdade, e faz muito tempo, desde a nossa primeira entrevista. E eu sempre peço, eu digo, doutor, já que hoje teremos o programa Saúde Master, posso ter para informar números realmente exclusivos, que ninguém não sabe ainda, mas que precisa saber, vai saber daqui a pouco. Aí o doutor Cássio, muito solícito, Fábio, não tem problema nenhum. Daqui a pouquinho a gente publica, mas só depois do Saúde Master. Não é isso, doutor? Verdade, Fábio. Nós já tivemos essa experiência lá com ocupações de leitos de UTI em algum momento, e hoje vamos trazer aqui para o programa Saúde Master informações sobre vacinação no estado da Paraíba. Eu queria, por favor, que o Alisson, já agradecendo a produção da Verônica Amorim, colocasse a primeira imagem aí. Nós vamos tratar inicialmente de números da vacinação. Está aí essa primeira tela, só lembrando que esses números são muito atualizados. Repito, não estão ainda em nenhum lugar do mundo. Você vai ver e vai saber agora pela primeira vez a vacinação na Paraíba. Se vocês observarem aí embaixo da tela, eu estou observando aqui, vendo bem, está dizendo aí, a coleta de dados foi no dia 31/5, ou seja, essa informação altamente atualizada realmente, não é isso, doutor? Isso, perfeitamente. Essa informação ela será divulgada em breve aí nas nossas redes sociais e nós fazemos um cruzamento de dados entre informações sobre a população do estado da Paraíba com números sobre vacinação. Então, existem alguns dados que já existem em termos nacionais. O que nós fizemos foi uma adaptação dessas informações nacionais aqui para o nosso estado. Vamos agora ao outro quadro, o Alisson vai colocar, já tratando-se das vacinas. Atenção.
Vejam aí esse número. Esse quantitativo aí superior é o número de doses de vacinas que nós recebemos aqui na Paraíba até o momento. Olha o número, 1.292.000. Aonde foram distribuídas nessas remessas que vocês observam, ou seja, 13 remessas vieram do Butantan e 8 da AstraZeneca. E destas vacinas, dessa totalidade, olhem, por favor, as quantidades aplicadas de primeira dose e de segunda. Foram cerca de 857 mil pessoas na Paraíba já vacinadas com a primeira dose e com a segunda dose, cerca de 434 mil. E vem a minha primeira pergunta para o doutor Cássio da Nóbrega. Doutor, praticamente, pela minha análise, o que chega na Paraíba se aplica. O que precisa é chegar mais vacina. E aí, doutor? Essa é a nossa torcida, né? Que um quantitativo cada vez maior chegue de vacinas. Nós percebemos ali que do total de vacinas, mais de 60% foi destinado para a aplicação da primeira dose e o restante já destinado para a segunda dose, né? Então, a gente tem um quantitativo já significativo aí de pessoas imunes, né? Já com a aplicação da segunda dose. Aí, doutor Cássio, eu tiro aqui a seguinte conclusão, a título da nossa querida Paraíba. O que tem chegado de forma inteligente tem sido disponibilizado. Basicamente é isso, não tem segredos. Repito, falamos hoje com muita ênfase sobre as vacinas no primeiro bloco aqui com o doutor Laércio, o que precisa e vai acontecer gradativamente, chegando vacina, não tem essa de sábado, domingo, feriado, dia santo, é ir vacinar. Lógico, dentro do critério das prioridades e toda a organização que as autoridades, né, têm essa incumbência. Não é isso, doutor Cássio? Perfeito, Fábio. Eu tive a oportunidade já de, como professor, ter sido vacinado e aproveito a oportunidade, né, para parabenizar aqueles profissionais que estavam ali lidando com esse momento tão importante. Eu até estava conversando com a minha esposa que tem 3 datas marcantes agora na minha vida, né? Que é o dia do nascimento do meu primeiro filho, o dia de nascimento do segundo filho e o dia em que eu fui vacinado contra a Covid-19. Há um ano atrás nós conversávamos aqui, até me emociono com isso, porque é um ano de muito trabalho, de gerando muita informação e sempre com o intuito de tentar ajudar, principalmente quem está tomando decisões difíceis nesse momento, né? E lá atrás, na nossa última conversa, a nossa expectativa era ainda de ter todos aqueles cuidados, mas ainda sem ter uma vacina, né? Então, hoje nós temos que manter os mesmos cuidados, mas com a esperança de que em um curto espaço de tempo nós possamos aí voltar a uma vida mais tranquila. Doutor Cássio, assim, eu compartilho, né, o público sabe disso, dessa emoção, porque foram muitos os momentos aqui, muitos momentos difíceis, né? Eu tive Covid, hoje já estou vacinado com a primeira dose. Lógico, recebemos várias pessoas, tivemos médicos, só para enfatizar, a gente tem que ser verdadeiro. Por exemplo, uma médica, eu quero desejar até boa sorte, uma médica que estaria no programa de hoje, quando deu pela manhã, né, no dia de hoje, pela manhã, ela disse: Fábio, eu estou com uma suspeita, vou fazer o exame, mas por prudência eu não vou poder estar aí à noite, né? Que é a nutricionista, a doutora Andréa Paiva. Portanto, assim, a gente nota que são muitos fatores, né? Nós nos deparamos, né, há mais de um ano com situações que não são fáceis, né? Mas nós estamos aqui confiantes em Deus, né, principalmente, e levando, como sempre, essa informação, se Deus quiser. Vamos a um novo quadro ligado com as vacinas vindas do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal. Doutor Cássio, o que trata, eu sei que é faixa etária, qual a análise do senhor em relação a esse gráfico? Perfeito, Fábio. Essa informação ela tem circulado aí nacionalmente, né? O que é que essa figura está nos mostrando? Esses dados aí são do IBGE,
E aí o que nós temos aí é um valor aproximado da população da Paraíba, distribuído por faixas etárias, né? Então, nós temos algumas áreas de destaque aí. A área em cor vermelha, ela vai nos ilustrar aqueles indivíduos que estão, por exemplo, ali com com 80 anos ou mais e que já receberam a primeira dose da vacina. A área em azul, ela ilustra aqueles indivíduos que já receberam a segunda dose. Então, para aquelas pessoas que possuem 80 ou mais anos, nós podemos perceber que quase todas elas já receberam as 2 doses da vacina. Isso também é verdade ali para os indivíduos entre 75 e 79 anos, e vai mudando um pouco o perfil, né, à medida que a gente vai para as faixas inferiores de idade. Muito interessante essa análise, né? Mostra, inclusive, aí, ó, na parte superior, que as pessoas na Paraíba com mais de 65 anos estão quase que completamente imunizadas, vacinadas. Quer dizer, são essas informações que ajudam na tomada de decisão e também para não instaurar o pânico, né? Ou seja, a doença é grave ou gravíssima, tem levado, infelizmente, todo dia um número enorme de pessoas a óbito, infelizmente, mas nós temos que ter essa informação para realmente tomarmos a decisão mais apropriada e também a título de proteção. Eu queria ir agora para uma primeira pergunta que chegou antecipadamente nesse contexto. Eu queria, por favor, que o Alisson colocasse aí a primeira pergunta de algum telespectador ou telespectadora. Está aí. Analisando as projeções atuais até o mês de outubro, pergunta, até o mês de outubro, iremos vacinar quase todos os paraibanos? Quem pergunta é o Michael Túlio do Conde, da cidade do Conde. É lógico, doutor Cássio, essa semana, esses dias, as autoridades elas têm ressaltado que possivelmente até o mês de outubro a gente vai chegar numa sistemática bem interessante em número de vacinados na Paraíba. Qual a projeção, qual a visão do senhor nesse aspecto? Olha, Fábio, nós torcemos que isso seja verdade, né? Que em outubro nós tenhamos aí o maior número de pessoas vacinadas, mas a gente tem percebido aí no período mais recente que essas projeções elas mudam também, né? O cenário pode mudar, a gente depende muito da importação ainda da vacina, então ficamos nessa dependência. Eu tenho, a minha torcida é que seja de outubro até antes, né? Mas é difícil bater o martelo quanto a isso, porque não depende só de nós. Alisson, por favor, nessa sequência, vamos a mais uma pergunta na sequência. Diz assim, doutor, é verdade que assim que começam, como no momento agora, assim que começam as medidas restritivas, a população respeita e depois, aí diz aí, tchau, tchau, aí finaliza. O que falta mesmo é fiscalização. A Zuleika Martins, do Centro, foi quem perguntou. Doutor Cássio, realmente, pelos números, eu sei que toda a parte de mobilidade, o laboratório que o senhor comanda, faz esse estudo. O senhor verifica isso? Ou seja, quando diz as medidas de restrição se iniciaram, aí parece que todo mundo vai lá, fica todo mundo seguindo o que é para seguir. Aí parece que quando fecha a porta, aí sai todo mundo e aí nada vale mais. E aí, doutor? Fábio, eu acho que de todas as medidas que são impostas, né, ou propostas, talvez as medidas de restrição à mobilidade ela seja a mais dolorosa, né, para a sociedade como um todo, né? Nós brasileiros, principalmente, gostamos desse contato pessoal, enfim, de nos confraternizarmos. Mas o que os dados nos mostram é justamente que essa doença ela tem uma associação muito forte, uma correlação muito forte com a mobilidade, com a aglomeração, né? Aqui para o estado da Paraíba, em específico, que nós fazemos esse levantamento aí diário de dados, é muito perceptível que há uma relação
negativa entre o aumento da mobilidade, na realidade positiva, né, entre o aumento da mobilidade e o aumento do número de novos casos, seguidos de números de novos óbitos. Tá? Obviamente que isso não é uma causação, isso é uma correlação. Essas coisas caminham juntas. Né? Quando aumenta a mobilidade, piora o cenário. Quando cai a mobilidade, o cenário melhora. Isso a gente percebeu para o período mais recente, né? E à medida que vai se flexibilizando, infelizmente, o cenário tem piorado. Né? Em relação aos protocolos em si, Fábio, eu não sou autoridade para estar falando exatamente sobre isso, mas eu acompanho aquilo que tem sido proposto. Eu acho que nós estamos muito bem servidos de protocolos, né? Mas a sociedade tem que entender que o protocolo ele não tem que ficar só no papel, ele tem que ficar na prática. Então, não adianta de nada a gente ter uma boa lei e ela não ser cumprida. Tá? E acaba resultando nesse cenário, infelizmente, mais pessimista. Vamos continuar com a nossa análise gráfica, Alisson. Aí nós temos um próximo gráfico também tratando-se de números ligados com a vacina. Esse aí diz o seguinte, doutor Cássio, os grupos que apresentam os valores mais próximos da aplicação da primeira e da segunda dose são as pessoas entre 70 e 79 anos. É isso, né, doutor? Isso, perfeito. E o valor aí ele é negativo, Fábio, porque ele está descontando o valor da primeira dose e da segunda dose. Então, como o número de pessoas vacinadas com a primeira dose ele é maior do que a segunda dose, esses valores são negativos. E a gente percebe ali que a frequência de indivíduos entre 60 e 64 anos ela tem um valor mais negativo, ou seja, o grupo de pessoas dentro daquela faixa etária ali, ele recebeu um número maior de vacinação. Ainda no contexto dessas informações importantíssimas, eu queria a próxima tela, vocês vão notar porque eu creio que adiante nós vamos ter uma tela que fala da vacinação por sexo, essa daí. Notem porque sempre as mulheres são superiores aos homens em todos os sentidos. Aí mostra que mulheres vacinadas já são 58,7% na Paraíba, os homens, num menor percentual, 41,3%. E outra informação inédita que se mostra aí e que nós avisamos que o Saúde Master iria mostrar, como está mostrando, a vacinação por raça e cor, né? No caso amarelo, né, 20,6% de participação, a cor branca, 25,5%, os indígenas, um percentual muito pequeno, né, 1,03%, parda, 33,4%, preta, também um percentual pequeno, 4,32%, e 15% que ainda não se tem a informação. E aí, doutor? Os dados mostram ali que as pessoas classificadas como pardas é aquele grupo que entre os vacinados tem a maior frequência, né, seguido pelo grupo de pessoas declaradas como brancas. É mais para a gente ter uma noção de como tem se distribuído, se há uma diferença, aí, uma distinção muito grande por cor da pele. Né? Esse outro gráfico interessante, essa outra informação que vem agora é a vacinação por estado de residência. Veja mesmo, é uma coisa interessante até, são números que você nunca viu em nenhum local, e é lógico, a gente está tratando também especificamente aqui da Paraíba. Diz aí que a participação, lógico, paraibanos têm uma participação de 95,68%, é óbvio, uma participação maciça, mas também, veja se eu entendi bem, doutor, pessoas oriundas de Pernambuco, talvez que tenham também residência aqui fixa ou residência de praia, não sei, mas representam 0,9%, de São Paulo 0,66%, Rio Grande do Norte, aqui em Natal 0,61%, Rio de Janeiro 0,59% e outros 1,56%. Eu queria que o senhor detalhasse, doutor Cássio, essa informação. Perfeito. Daqueles vacinados, né, 96% aproximadamente, eles são paraibanos. Né? E os demais
os demais vacinados, eles estão distribuídos aí em indivíduos de outros estados, né, que por alguma razão trabalham aqui ou residem aqui no nosso estado, né? Então, a gente tem uma grande concentração aqui para os paraibanos, é um resultado óbvio, e seguido ali pelos indivíduos de Pernambuco, né, por pernambucanos e que trabalham aqui. Estou notando, doutor Cássio, que agora, um momento tão importante do programa, né, tem sido esses blocos, por não dizer todos os programas de Saúde Master, que agora as informações estão chegando às autoridades, né? Nós estamos dando em primeira mão, e isso serve, repito, para a tomada de decisão. Se nós não temos dados, pouco podemos fazer. Essa é a verdade, isso é o que gira, né, os governos, é essa a grande história, né? Quando a gente fala de qualquer item, se a gente for falar agora de violência, de economia, qualquer decisão, a gente tem que ter dados fundamentados. E aqui no Saúde Master, a gente traz direto do Laboratório de Inteligência Artificial. Vamos para um próximo quadro aí das vacinas. Agora vai ser o percentual de vacina, de tipo de vacina. É lógico, predomina aqui na Paraíba a Coronavac, com 68,1%, e a outra, né, a AstraZeneca, com 30,5%. E aí, doutor? Aí é mais para a gente entender um pouco da origem da vacina, né? Isso, a princípio, é mais descritivo, mas para as autoridades que provavelmente devem ter esse acompanhamento, para ter noção aí de eventuais reações, coisas do tipo, para que eles tenham esse acompanhamento, né? Então, é mais descritivo mesmo. E nesse contexto de números, de salvar vidas, eu quero falar e vou falar do Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida, é lógico, realiza com toda a eficiência, uma eficiência atestada de 70 anos de existência e quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. Esse é o teste da Covid, aquele teste que a gente chama o padrão ouro, que sai com até 48 horas no Laboratório Maurílio de Almeida. É o teste, o famoso, né, se tornou famoso, o PCR. Mas nós temos também no Maurílio esse outro teste aí, o sorológico, que sai no mesmo dia com toda a precisão. Só com vários diferenciais que só o Maurílio tem. Isso sabemos, a Paraíba sabe. E para que entendam ainda melhor, é lógico que todo atendimento em domicílio ou atendimento presencial ou a título das empresas, o Maurílio de Almeida faz com total eficiência. Vocês estão verificando agora o número, é só ligar, agenda. É lógico, as pessoas irão com todo o balizamento, todos os protocolos exigidos, e aí vão fazer a coleta. Só que o Laboratório Maurílio de Almeida realiza mais de 3.000 exames diferentes. E nós temos, é lógico, na palma da mão, o aplicativo do Maurílio de Almeida, que é um show, é realmente um show. Baixe agora, se você tem aí na sua loja de celular, do tipo Android, sistema Android, é só procurar Maurílio de Almeida e baixar. É lógico, é gratuito, é bem leve e você vai ter essa gama de opções. Se você tem sistema iOS, o padrão Apple, você também baixa da mesma maneira e a partir daí, com apenas um toque, você vai poder encontrar a unidade do Maurílio mais próxima, você vai poder reservar, ou seja, todas as facilidades de um aplicativo como o aplicativo do Maurílio de Almeida. E vem aí o grande título, está aparecendo aí. Esse só o Maurílio de Almeida tem, é exclusivo do Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida faz parte do projeto Nós Salvamos Vida. É o projeto que agrega os 4 aplicativos que se tornaram referência nacional em salvar vidas na palma da mão. O SOS Mulher Brasil,
protegendo as mulheres, o SOS Brasil Criança, protegendo crianças e adolescentes, o SOS Cães e Gatos, lógico, protegendo os animais, e o SOS Amazônia, não sei se sabiam, nesse sábado agora, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e está aí o SOS Amazônia para quem quiser fazer alguma denúncia de crimes ambientais. Ou seja, pensou em laboratório na Paraíba com toda a eficiência, todos os selos de qualidade, só existe um, Maurílio de Almeida. Doutor Cássio, vamos a mais uma pergunta que chegou aí de forma antecipada para sabermos, ou seja, para interagirmos. Diz o seguinte: apesar da imensa gravidade da Covid e todo o dano à economia, o Brasil está crescendo em todos os setores. Qual a explicação? Quem pergunta é o Hugo Moraes, do bairro aqui de João Pessoa do Cristo. Doutor Cássio, é lógico, nós estamos verificando nesse momento que realmente a economia, né, a economia, lógico, do Brasil, ela tem indicado, o senhor é um grande especialista, tem indicado números até surpreendentes. Né? Quer dizer, apesar do dano causado, né, pela Covid, a economia surpreende. Qual a leitura do senhor? Bom, excelente pergunta, né? É sempre importante ressaltar que quando esse resultado que foi divulgado ontem, de um crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021, ele é comparado com o resultado do último trimestre de 2020, né? Então, como o último cenário ali de 2020 não foi dos mais otimistas, então a gente acaba tendo um resultado melhor quando comparado a esse dado. Cabe ressaltar que o setor agropecuário foi aquele que teve maior crescimento, de 5,7%, seguido pela indústria, de 0,7%, e o setor que teve menor crescimento foi o setor de serviços. E é o setor de serviços, talvez, o mais impactado pelas medidas de restrição à mobilidade urbana, e é também o setor de serviços aquele que é o maior responsável pela geração de empregos, né? Então, esse resultado ele pode ser ainda melhor à medida que a gente avance na vacinação e que essas medidas de restrição à mobilidade urbana elas passem a ser flexibilizadas. Quero sempre ressaltar que essas informações aqui exclusivas, né, que o doutor Cássio da Nóbrega está trazendo, né, está mostrando, informando a todo o grande público, ele e a equipe ganhou um prêmio justamente por essas informações, por essa ligação, como que ocorreu agora, de números econômicos na Paraíba com a pandemia, e por aí vai. Tanto, realmente, eu sei que agora, várias pessoas, governos, autoridades, órgãos estaduais, aqui municipais, estão se munindo de informações. Doutor, estou me lembrando aqui, eu vejo muito em João Pessoa, em Campina também, lojinhas, pequenos negócios fechados. É a placa de aluga-se, aluga-se, aluga-se. Eu sempre fiquei com a dúvida, vou perguntar agora ao senhor, será que esse aluga-se, lógico que é um fato, será que não são de pessoas ou empresas que fluíram para o virtual, estão se mantendo ou ganhando dinheiro no virtual, que a economia se mostra assim muito saudável, e a partir dali eu acho que ele já está pensando, para aquele endereço eu não volto mais, eu vou ficar aqui no virtual. E aí, doutor? Olha, Fábio, esse fato é verdade, tá? Houve um processo de adaptação, né? Primeiro, os efeitos esperados para a pandemia, para esse primeiro trimestre, eles eram muito mais pessimistas e, graças a Deus, eles não se materializaram como era esperado. E, além disso, algumas empresas, de fato, elas se adaptaram a esse cenário, né? Hoje, o uso de ferramentas virtuais ele passou a ser mais corriqueiro.
Eu digo, olhando para os meus próprios colegas, né? Pré-pandemia, muita gente não diz que jamais iria dar uma aula usando um computador, sempre presencial, né? E a pandemia nos fez se remodelar, né? Se adaptar a esse novo cenário. Então, eu imagino que isso não se limitou a um grupo de pessoas ou a um grupo de indivíduos. Isso acaba sendo uma realidade a ser observada para vários setores da economia. Eu acho que temos mais perguntas dos nossos telespectadores. Eu queria que o Alisson, por favor, aí que está no comando aí, lá em cima, na ilha de edição, diz o seguinte: a turma é tão descuidada que toma a primeira dose da vacina, né, da Covid, e não aparece mais para receber a segunda dose. Quem fala isso e que é verdade é a Júlia Dias, aqui pertinho do grande bairro do Altiplano. E aí, doutor? Fábio, esse dado, infelizmente, a gente ainda não tem propriamente dito, né? Até queria dispor dele. Mas a gente sabe que, principalmente acompanhando aí em noticiários, que há um processo natural de desinformação, muitas vezes, né? As pessoas se apegam a um dado negativo, alguém que manifestou algum sintoma, e isso as pessoas acabam achando que pode também manifestar esse tipo de doença e acabam não indo tomar uma segunda dose. Outras pessoas esquecem mesmo de fato, enfim, precisa de um acompanhamento talvez de familiar para que melhorar esse calendário aí, mas de fato a gente tem acompanhado isso, principalmente em noticiários de jornal, que é um fato que tem acontecido. Não sei se por ser relapso, né, mas eu acho que mais ligado a outros fatores também, né? Tem outros canais que podem explicar esse resultado também. Na sequência, Alisson, acho que temos mais outra pergunta que aproveita o doutor Cássio da Nóbrega, aqui do Laboratório de Inteligência Artificial e Computacional da Universidade Federal da Paraíba. Diz o seguinte: autoridades do governo, né, creio que o governo federal, falam que até o fim deste ano teremos a população do Brasil imunizada, né, aquela faixa que já daria uma segurança contra a Covid. Os números projetam esse fato. Quem pergunta é o Caio Lins, do bairro de Bodocongó. Eu conheço também, tem um açude lá em Campina Grande, que é o açude de Bodocongó, Elba Ramalho, que o filho dela, eu acho que é o filho único, nasceu, isso faz muito tempo, eu estou me lembrando agora, nasceu na Clínica Santa Clara, em Campina Grande. Eu morava, guri, na Rua Montevidéu, que é atrás do Estadual da Prata, e foi uma notícia em todo o Brasil que nasceu o filho, não sei se era com Maurício Matar, não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu me lembrei agora, e a partir daí veio a pergunta lá do açude de Bodocongó, e Elba Ramalho disse assim: eu fui feliz lá no Bodocongó. E aí, doutor? Fábio, mais uma vez, né, essas informações projeções quanto à vacinação, a gente tem acompanhado aí no histórico recente que elas têm sido reajustadas com a frequência até alta, né? Nós torcemos que sim, né? Eu acho que a Paraíba e alguns outros estados aí têm sido casos de sucesso quanto à vacinação. No nosso estado, nós temos figurado aí entre aqueles que mais vacinam no período mais recente. E a gente torce para que isso permaneça e que até o final do ano todos esses grupos prioritários sejam vacinados, quem sabe até toda a população adulta do Brasil. Mas, infelizmente, não depende só da vontade nossa, do governo brasileiro em si, né? Nós também somos dependentes de insumos que são importados, então essas coisas mudam dia a dia. Fica a minha torcida. Nós chegamos praticamente, né, no final da edição de hoje, já de número 103 do programa Saúde Mais. Eu queria falar, muitas vezes eu me esqueço, mas agora não vou me esquecer. Tem uma pessoa muito importante nesse contexto do programa, faz parte aqui do grupo Master, né, que é o Ítalo Arruda. O Ítalo Arruda, ele, vamos dizer assim, é um dos componentes que atualiza, que dá toda uma dinâmica ao portal. O portal aqui, o Paraíba Master. Portanto, é muito interessante.
Quando o Ítalo vem a saber de uma nova edição, isso acontece com todos os programas da casa, é lógico. Ele passa a divulgar, além de todas as notícias em primeira mão da Paraíba. Portanto, faço assim questão de ressaltar o meu agradecimento, né, porque ele é muito solícito, né? Eu mando o tópico, ele já desenvolve a matéria, e é isso realmente, a gente tem que agradecer e ser agradecido por termos chegado nesse nível, nesse momento no programa Saúde Master, é porque a gente depende, a gente precisa de pessoas como as que estão aqui, que eu sempre cito, né? A produção da Verônica Amorim, os grandes entrevistados, né? Está aqui o Rafael, o Daniel, o Alisson. Costumo sempre agradecer a essa oportunidade, né, que foi dada pelo presidente aqui do Sistema Master, o Alex Filho, e a todas as pessoas, né? Desse modo, nós iremos sempre, se Deus quiser, vamos continuar salvando vidas. Doutor Cássio da Nóbrega, as câmeras, eu sempre digo, são muitas, estão voltadas para o Senhor e para as considerações finais, que serão, com certeza, de otimismo. Perfeito, Fábio. Aproveitando esse momento de agradecimento, eu gostaria de deixar um agradecimento especial para todos os alunos que fazem parte do laboratório. Eu não teria como gerar essas informações sozinho, em especial ao Flávio Macaúbas, que foi o responsável por gerar essa publicação quanto à vacinação. E passado um ano, Fábio, mais de um ano, em que nós trabalhamos todos os dias gerando publicações, deixar o meu agradecimento a todos vocês que fazem das nossas publicações voz, né, transmitem à sociedade esses dados. Esses dados, durante muito tempo, eles ficaram trancados dentro da instituição, e hoje nós percebemos o quanto que a sociedade é carente de informações, e esse é o nosso papel como universidade. Resolver problemas da sociedade. Então, eu queria deixar um recado para toda a sociedade, que nós, pesquisadores, nós estamos preparados e aptos para resolver os problemas sociais. E sempre que a sociedade precisar, ela pode recorrer ao UFPB. Eu sou um pequeno grão daquela instituição. A nossa UFPB, ela é rica de pesquisadores aqui de ponta. Você mencionou um dos prêmios que nós ganhamos no último ano, né? Eu agradeço mais uma vez por você destacar isso, porque poucas pessoas sabem que o Prêmio do Tesouro Nacional é o principal prêmio de economia do Brasil. E ele está aqui na Paraíba, né? Nós ficamos em segundo lugar. Nós também recebemos o prêmio da FEBRABAN, e quando a gente olha para os premiados, só tem nós aqui do Nordeste, e é da Paraíba também. Então, isso muito nos orgulha e, mais uma vez, Fábio, agradecer por essa oportunidade. Doutor Cássio, assim, nós é que temos que agradecer e, assim, eu quero, assim, imensamente, doutor, imensamente, essa confiança que o senhor delega ao programa aqui, ao Saúde Master, é muito interessante, isso é muito importante, né? O momento que eu chego para o doutor, segura um pouquinho, daqui a pouco publica. É porque a gente sabe da importância, a gente sabe o esmero, a verdade, a responsabilidade de levar um programa de altíssimo nível. Eu não tenho nenhuma dúvida. Daqui a pouquinho já estarei pesquisando para os próximos programas. Nós estamos mantendo praticamente um mês de programas agendados, porque se tornou um momento importante para todos, para os profissionais que aqui estão. Eles querem levar essa informação, e o Saúde Master tem esse espaço único. Portanto, assim, nessa finalização, ou seja, nesse final, eu só tenho assim que agradecer. Sempre vou agradecer a grande audiência, todos dos canais aí, 20520, da Claro, associada à NET, os que estão agora e vão continuar com a programação da Master em tvmaster.tv, e já podem ir no YouTube, em TV Master Play, e aí começa a compartilhar, mostra. Fizemos, eu tenho certeza, eu tenho essa exatidão, eu tenho a confiança no que eu vou dizer. Fizemos um programa extraordinário, mais um programa extraordinário. Portanto, muito obrigado, fiquem com Deus.
Obrigado, doutor Cássio, e até uma próxima edição, já será de número 104 do programa Saúde Master.